8 pontos de vantagem, faltando 12 rodadas para acabar. Não quer dizer nada, exceto que a gente depende dos próprios pés, da própria bola, melhor dizendo, para ser campeão. Se essa vantagem de 8 pontos a gente ficar se perguntando se é boa, se não é, se é suficiente, se não é, imagina a cabeça dos outros times que estão atrás 8 pontos ou mais. Então, cara, eu acho que a gente tem que preocupar em jogar um mínimo de bola nessa reta final do campeonato e deixa os outros esquentarem a cabeça com esses 8 pontos, cara, não a gente. É fato que o Corinthians não tá jogando bem nesse segundo turno. Só que os outros times também não estão. Eles também caíram de produção. E é por isso que o Renato Gaúcho foi tão infeliz naquela fala dele, dizendo que o Corinthians ia despencar. Porque os outros times também iam perder pontos. Então, eu acho que a distância de 8 pontos, ela é relativamente tranquila, confortável, mas isso não é o bastante. O Corinthians precisa voltar a jogar bem para ganhar confiança, manter essa distância, se possível até aumentar e confirmar o título. 8 pontos não é arriscado desde que o time continue jogando razoável, né? Independente se for 8, se for 10, se for 5, é uma distância boa, mas o time tem que pelo menos ganhar uns 2, 3 jogos na sequência e tal, não dá pra ficar nessa pindaíba aí, porque senão fica arriscado. Mesmo que tiver 3 rodadas pela frente, 4 rodadas pela frente, fica arriscado. Depende muito mais do nosso desempenho, porque os outros times também não vão estar lá grandes coisas. Então depende muito mais do nosso desempenho do que da quantidade de rodadas. Tá arriscado? Tá. Faltam 12 rodadas, 8 pontos de vantagem. Tá tudo bem? Tá nada bem. O problema não é a vantagem dos 8 pontos, o problema é a performance do Corinthians em campo, né? O Corinthians nas últimas 5 rodadas perdeu 10 pontos, então se pensar faltam 12 rodadas, o Corinthians pode perder 25 pontos até acabar isso aí. E os outros times vão ficar parados olhando? Não vão, eles estão tentando alcançar. Então é preocupante sim, o Corinthians tem que ficar em cima, tem que fazer ponto agora, não pode deixar aproximar, senão vai ficar difícil. O time do Corinthians está oscilando bem no campeonato agora, essa diferença de 8 pontos no estágio atual está bem preocupante se o time não reagir aí nas próximas 2, 3 rodadas. Essa gordura foi adquirida ao longo do campeonato, mas se o Carille não ser um pouco mais ousado aí nos próximos jogos e alguns jogadores não reagirem, preocupa sim. E acho que essa distância de 8 pontos é muito significativa, mas que o Corinthians precisa manter a mesma toada se quiser ser campeão. Agora vai começar a funilar e os times que estão lá embaixo vão precisar dar resultado e os times que estão lá em cima também vão querer a vitória. Vamos na fé que esses 8 pontos, se souber administrar, vai garantir o nosso título. Então, a distância de 8 pontos, cara, foi a distância que nós viramos do turno. A vantagem é boa, nunca caiu mais do que 7 pontos. Claro que o rendimento do time não dá uma segurança, mas creio que dá pra ir empurrando, não dá pra manter a campanha que tivemos no primeiro turno, mas se tiver uma campanha de 60% nós seremos campeões, tenho fé nisso, um abraço. Na matemática fria dos números, 8 pontos é uma boa diferença. O problema é que a nossa percepção muda com a performance do time. O time tem deixado a desejar nas últimas rodadas. Com algumas vitórias, esses 8 pontos vão parecer uma distância maior do que são na verdade, e com derrotas eles parecem menor do que é na verdade. Então temos que voltar a ganhar.